E Deus é amor. Né? A palavra Deus é amor. É tudo que Deus é. E é tudo que nós somos. E nós somos feitos do amor como Ele mesmo. É o princípio de tudo. Então é muito interessante que se a gente conseguir integrar um pouco disso em nós estamos no caminho de perceber o que somos, que é o que também a gente vive perguntando, né? O que eu sou? Para onde estou indo? Da onde venho? Na verdade, é uma resposta bem simples. Eu venho do amor, estou indo para o amor e eu sou o amor. É muito simples responder tudo isso, não é? Então, esse livro tem essa intenção. Outra coisa também que esse livro trouxe uma percepção sobre culpa, pecado e medo. Então, já falamos de algumas coisas. Amor, sobre o tempo, culpa, pecado e medo. Ele parece muito com religião, né? A gente olha até o livro, ele parece uma religião e ele usa até uns princípios. Eu acho que para a nossa mente conectar aí, né? Mas a ideia é desfazer tudo que é sobre culpa, pecado e medo. Então, tudo que a gente aprendeu de alguma religião, doutrina, sobre culpa, pecado e medo, sobre um Deus, né? Um Deus aí que não é amor ou, né, punitivo, algum Deus assim. Então ele quer desfazer tudo isso. E se você der uma chance, uma oportunidade para esse livro, eu vou te dizer que ele faz isso, tá? Eu fui descobrir isso depois de algum tempo. Comecei a perceber que a minha mente começou a mudar. Porque a gente, na verdade, funciona através da mente, né? Ela que fica dizendo todas as coisas. Então ela tá cheia de informação. Então ele faz uma mudança e você nem percebe. Quando você vê, você já está vendo tudo diferente. O medo está indo embora, você está percebendo o que é amor, amor incondicional, você está conhecendo Deus, você está sentindo Deus mais próximo de você. Aqui no livro você vai começar a identificar quando é uma comunicação mais crística, quando é uma comunicação mais Espírito Santo, ele usa, né, essas, essas identificações como Espírito Santo, Jesus, ele usa Deus, ele usa amor, porque as palavras, né, que a gente está acostumado, a nossa mente está acostumada. Então ele vai usar esse meio mesmo, tá? Só que quando você menos esperar, você vai ter uma outra percepção do amor, de Deus, de tudo isso, e vai dizer, uau, culpa não existe. Pecado não existe, culpa não existe. Então, que loucura, vida, como assim, né? Ele faz isso, através de cada lição. Então, ele é composto de 3 livros, tá? O meu está até desatualizado, ele tem mais uma atualização aí que não tem, tá? Mas os atuais estão mais atualizados aí. Mas é 3 livros. É o livro texto, que daí ele contém vários textos que vão trazendo uma percepção, as percepções diferentes. Por exemplo, eu abri exatamente aqui aqui no livro texto, né? Além da percepção. Então, você não vai ter só uma percepção diferente. Interessante, eu falei a palavra percepção, abriu aqui. E ele diz além da percepção ainda. Vocês entendem que a palavra percepção já é algo avançado. Eu vejo como avançado. E aí ele diz que ainda vai além, né? Amor sem conflito. Então, tem aqui o convite ao Espírito Santo. Para ter paz, ensina paz para aprendê-la. Porque a gente está em busca da paz, né? Aqui ele vai explicar como você faz isso. Então, tem tudo isso aqui está nesse texto. A crença inacreditável, a aceitação da expiação, as dádivas da paternidade. Então, são textos. Eles são um pouco complexos e a gente vai usar até a palavra eu não entendo. Mas, na verdade, aqui não é para se entender. Porque não é com a mente que você vai entender.
Entende? Então, você vai achar até que vocês vão dizer, nossa, eu não sou capaz de entender isso aqui, é muito difícil. Mas é porque isso aqui está discutindo com o teu sistema de crenças. Então, a sua mente está dizendo, não, isso aí está tudo errado, não é possível, né? Porque tem ali uns momentos que diz, nada disso existe. A tua mente vai dizer, como assim? Eu estou vendo isso, estou tocando, como não existe, né? Então, é a tua mente que vai dizer para você, para com esse livro. E muitas vezes vai parar com o livro, tá? Eu levei 3 anos para ler, fazer todas as lições. Briguei bastante com ele, parei. Então, é normal, tá? É normal a gente dar um tempo, porque a cabeça fica muito assim, não conseguindo dar conta. O conselho é, começa os livros textos e já começa as lições. Faz a lição. Deixa que a lição faça o movimento dela na sua mente. Então, a lição 1 vai abrir a sua mente para a lição 2, que vai abrir a sua mente para a lição, vai te preparando. Então, o conselho também é, começa livro texto, começa a fazer as lições vão te auxiliando a entender os textos vão te ajudando a entender as lições. E são lições mesmo, ela vai te dar lições para o dia, e são afirmações também. E você vai seguindo, vai chegar um momento que elas começam a ficar muito simples, porque a tua mente já começou a mudar. E você vai perceber que você vai ter mais facilidade de perdoar as pessoas, você vai olhar um mundo diferente, você não vai mais se sentir tão culpado, porque ela vai fazer essa limpeza mesmo, essa liberação. Então, ajuda muito aquelas pessoas que estão dizendo, nossa, como que eu perdoo? Então, um dos caminhos para o amor é o perdão. E o que é perdão? A gente tem aí um conceito de perdão religioso, mas na verdade não é esse conceito. Ele vai te trazer uma percepção nova sobre o perdão também. Tudo no livro é perdão. Tudo no livro é perdão. Então, é uma lição sobre o perdão, coisa que a gente, até eu conhecer esse livro, eu não entendia. Eu percebi que eu não entendia nada, nem de amor. O que eu achava que era amor não era, o que era perdão não era, o que era verdade também, gente. Esse livro vai te mostrando cada lição, cada momento, o que é a verdade. E, né, como o nosso mestre disse, a verdade vos libertará. Então, é um bom caminho para libertar a gente. E aí, o último livro, que é o livro dos professores de milagres. Nossa, quem não quer ser professor de milagre, né? Todos gostariam. Eu mesma, no primeiro início ali que eu conheci o livro, eu fui perguntar para o professor que estava lá nos trazendo o livro, ensinando. Aí eu, muito inocentemente, cheguei para ele e falei, e aí, quando que eu posso ser uma professora de milagres? Que eu adorei esse livro. Ele falou, olha, eu já estou há 20 anos estudando, compartilhando, fazendo grupos, e ainda não me acho um professor de milagres. Interessante, né? Mesmo assim, eu não desisti, porque eu sou uma pessoa que não desisto fácil. Não, tudo bem. Deixei o livro de professor do lado e fui fazer os outros, né? E aí, aqui tem assim, ó. Inclusive, mas eu digo assim, deem uma olhadinha, tá? Aqui tem uns professores de milagres, tem. Quem são os professores de Deus? Responde aqui. Professor de Deus é qualquer um que escolheceu. Daí explica ali, né? Qualquer um que escolha. Mas a gente vai perceber que não é tão simples. Quem são os seus alunos? A cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos, e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver respondido ao chamado. Gente, isso não se aplica só aqui para esse curso. Muitos de vocês que estão terapeutas ou estão se preparando para ser, podem perceber que as pessoas que estão chegando até vocês são essas. Que a cada um dos professores de Deus, o que é um professor de Deus, né? Aquele que quer compartilhar o que aprendeu e que quer contribuir para a vida das pessoas. Então, cada um dos professores de Deus estão destinados, determinados, a cada um, né? Determinados alunos, e eles começarão a procurá-lo. Quando você tiver dúvida, porque eu também tive,
E eu vejo que muitos têm. Ah, mas eu acho que eu não estou preparada para essa pessoa, não. Ela me trouxe uma questão complicadíssima. Eu, no começo, tinha essas dúvidas. Depois que eu li isso aqui, eu falei, não, vai dar tudo certo, vamos lá. E se essa pessoa surgiu na minha vida, era para eu ser esse professor de Deus. Porque, na verdade, a gente não é Deus, a gente é professor de Deus, a gente é um canal de ajuda, né? Para contribuir. E vai daí por diante, tá, gente? Nem que seja por curiosidade, leiam. E sempre vai trazer uma ideia e que vai te acalmar o coração e vai te trazer uma ideia legal. Olha aqui, quais são as características dos professores de Deus? Ah, é lógico que a gente não vai estar tudo isso aqui agora, mas é uma luz aonde eu quero chegar. Então, é o que ele diz. Características dos professores de Deus. Quando eu li isso aqui, eu falei, ixi, confiança, desenvolvimento da confiança, honestidade, tolerância, gentileza, alegria, ausência de defesas, generosidade, paciência, fidelidade, mentalidade aberta. São qualidades bem impressionantes. O livro vai ajudar você a ter essas qualidades. Enquanto isso, você vai com as qualidades aí que você tem mesmo. Não se abata. Mas você vai conseguir, você vai conseguir. Então, é impressionante. Um livro pode oferecer tudo isso? Gente, pior que pode. Melhor que pode. Pode sim, tá? Então, qual que é a nossa intenção aqui? É mantê-los conectados. Porque sozinho, às vezes, a gente desiste. Como eu disse, eu levei 3 anos. Aí eu falei, como que eu vou ajudar as pessoas, né? E eu quero estar conectada com as pessoas que estão também querendo isso. Não é um curso em milagres, gente, mas que estão querendo isso, que estão querendo amor na vida delas, estão querendo se tornar amorosas, alegres, que querem esquecer toda essa ideia de culpa, medo, né? Essa coisa toda. Eu venho da origem católica, tá? Só tive essa religião na minha vida. Eu hoje converso com as pessoas, eu vejo que a maioria já andou por tudo, conheceu tudo. Eu só tive católica, tá, gente? Então, veja bem, para mim foi um trabalho incrível esse, porque eu tinha realmente um sistema de crenças bem arraigado, né? Bem dentro da culpa, do pecado, do medo, né? Então, vocês só façam ideia de tudo isso. E então a ideia desse encontro aqui, e já fizemos alguns, né? É essa. É estar para vocês saberem que tem mais pessoas com vocês. Vocês podem fazer, a gente fez como lá no começo, duplas. Aí aquela amiga lá, você fica ali todo dia, manda para ela a lição do dia, pergunta como que tá indo, a outra manda, uma manda, você pode fazer duplas, tá? A gente vai estar mandando, já está, né? A gente está hoje aí, deixa eu ver que lição que é hoje, não sei se é a nossa querida Raquel, tão carinhosamente, é um trabalho voluntário, né, gente? Mais um trabalho voluntário nosso, está mandando diariamente ali as lições. Gente, isso não é algo simples, tá? A pessoa precisa tirar um tempo dela. Então, o mínimo que a gente pode fazer, eu estou fazendo tudo de novo. Imagina, estou fazendo tudo de novo. Ela tem ali a atenção de mandar a lição do dia e depois ela manda ali a lição comentada. Porque essa lição comentada, como eu disse, a mente não consegue entender. Tá, hoje a minha consegue, mais ou menos. Ela ainda também fica ali enroscando em algumas ideias. E aí ela manda o comentário, que o comentário é traduzido para a nossa ignorância, né? O que é ignorância? É o ato de ignorar, de não querer olhar aquilo. É isso, não é ignorância de outra qualquer. É lição 10, né? Isso aí, eu já achei ela aqui. Então, nós vamos hoje, todo o nosso encontro, toda quinta-feira, então, a Raquel vai estar enviando a lição e a comentada. Ali, além de tudo, dentro, quando você acessa a lição, você pode ouvir ela, tem um áudio. Ah, eu tô cansada, acordei hoje, que preguiça.
né? E ok, olha, eles pensaram em tudo, é gratuito no site, tá? Você pode baixar o livro no site. E no site ele vai registrar a lição que você leu por último também. Então, tem muita ajuda aqui, tá, gente? E vocês podem conversar com a gente quando vocês sentirem dúvidas, que vocês quiserem auxílio, fala com a gente vai estar auxiliando vocês. Então, faz uma dupla com alguém e uma fica ali lembrando a outra. Lava as vasilhas e escuta a lição, é isso aí. A Cibele fez isso essa semana. Estava ali a gente conversando, fazendo um encontro, ela lavando a louça. Fritando lá as batatas, lavando a louça. E é isso mesmo, né? A gente dá um jeito. Eu também faço isso, Sibeli, não muito diferente. Então, mas faça. Do jeito que você conseguir, faça, tá? E eu garanto para vocês que, de alguma forma, aquilo vai exercer um efeito na sua mente, tá? Outro detalhe é além de um livro. É você dizendo sim para uma nova consciência. Então, a gente não está aprendendo o que está lendo. A gente está se conectando com uma outra percepção da realidade, com uma outra fonte. Está dando uma nova oportunidade para a nossa mente, para a nossa vida, para ver um mundo diferente. Porque a gente não está o tempo todo lá olhando coisas na internet, na televisão, nada contra, fiquem à vontade, continuem assistindo TikToks e tudo aquilo mais. Legal, aquilo tudo é informação que vai para a mente, tá, gente? Tudo bem. Então, por que não tirar um momento do dia para pôr também uma informação que pode contribuir para o teu espiritual, né? Para a tua paz. Então é isso, só arruma um tempinho no meio de tudo isso. E eu tenho certeza que todo mundo consegue. Como a gente disse, ele vai ajudar vocês a ter uma nova percepção sobre o tempo. Porque a gente está sempre achando que o tempo não é suficiente, né? Então, vai ser assim, todos os dias a lição, faça, gente, tá? Nem que seja o áudio meio dormindo, faça. E sempre combina com alguém e vai conversando, né? Vai ter lições que vai pedir para você fazer a afirmação da lição mais vezes por dia, tá? Então, hoje os meus pensamentos não significam coisa alguma. Então, ele vai pedir para você repetir isso durante o dia. Não vai precisar ficar lendo a lição durante o dia, que às vezes elas são longas, né? Faça elas, tá? E essa afirmação, às vezes ele vai pedir. Bom, e daí, nas quintas-feiras, a gente vai parar aqui. Hoje, eu vou fazer dessa forma, né? Então, até porque hoje a gente está começando, é diferente. Estou mais aqui para explicar como vai ser, né? Fazer o convite para vocês. Convidem seus amigos. Ah, mas já começou, não tem problema. Vão vindo, tá? Porque vocês vão querer repetir isso ano que vem e vão continuar repetindo. Então, tá tudo certo. Então, na quinta, a gente vai estar aqui. Vamos fazer talvez a lição do dia, vamos ler alguma parte do livro texto, e talvez daqui a pouco já comece a fazer dos professores. Vai depender do grupo. Vai depender do grupo. Por quê? Não é a Vanilda que vai aqui definir nada. Esse é um grupo que todo mundo define como vai fazer, tá? Então, e cada um que vem aqui tem um jeitão de fazer, tá? Mas a princípio, normalmente é assim, a gente traz a lição do dia, fazemos comentários, cada um faz um comentário. A gente pode também trazer os problemas, às vezes eu faço isso. Gente, qual é o problema que vocês têm hoje? Não precisam me falar, né? Mas coloquem aqui o problema de hoje e vamos pôr a lição. Vamos trazer essa presença do cursinho Milagres. O que é milagre, né, gente? Vamos ler aqui daqui a pouquinho. Para isso, muitas pessoas relataram que no outro dia encontrou a solução para o problema. Então, ok, vamos colocar aqui as intenções, né? Como diz na igreja. Então, ótimo. É a nossa igrejinha também. É a nossa religião, pode ser. Não tem problema, tá? Bom, gente, então, a introdução aqui, eu vou pedir daqui a pouco, antes da lição, pedir para o Alexandre tocar uma flauta aí pra gente, que ele agora está com essa... ele agora está com esse... instrumento. Um instrumento, né? Pode tocar agora, Alexandre, já que abriu aí.
por gentileza, pode ser? Pode ser, claro. A flauta ela é bem meditativa, né? É bom pegar, escutar o som dela, escutar ele ressoando dentro de nós, porque querendo ou não é ar, né? Nada mais é do que o ar vibrando. Então, fechar os olhos, respirar um pouquinho, ajuda a dar uma centrada, né? Alexandre, não tá tocando. Eu acho que você tá com ruído de som. Ah, o controle de ruído, eu sempre esqueço dele. Se quiser vir aqui também. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Desliguei o cancelamento de ruído. Testa agora. Vamos de novo. Gratidão, querido. Nada como presencialmente, mas por enquanto a gente está aqui no online, vamos aproveitar, né? O digital também conecta energia. Isso aí. O Alexandre também, gente, vamos aproveitar e fazer umas propagandas aqui. Ele iniciou um encontro, ele e outros jovens e outras pessoas aí afins iniciaram um encontro, né? Mas para essa ala jovem, É, para a eles. ideia é ter um ponto de encontro, uma comunidade entre pessoas afins, né? Que tem esse trabalho espiritual, autotrabalho ativo, que precisa ter um. É que nem a mãe falou aqui do SEM, que é muito importante a gente ter um local de contato, local para a gente trocar informações, para a gente manter a conexão. Eu quis criar um lugar, digamos assim, neutro em que todo mundo, independente de estar no curso do Renascimento, independente de estar fazendo o SEM, ou de estar fazendo um curso de yoga, ou estar fazendo um curso xamânico, ou o que que estiver fazendo, ter um local seguro para compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências, falar da sua jornada, e nada mais é do que isso, um ponto de encontro. Temos, inclusive, uma participante, uma mais nova participante aqui, a Marina, que veio participar com a gente hoje também, do SEM. E eu fico muito feliz de ter essas pessoas conosco, que isso é muito importante. Ter a possibilidade de falar sobre o nosso autotrabalho, falar, compartilhar nossos desafios, aprender uns com os outros, isso é abençoado demais. Eu me sinto muito abençoado de ter começado isso, que até não fui eu que criei, não foi o Alexandre o fundador de nada, eu só permiti que passasse a existir. Só dei espaço para. E é isso aí. Agora a gente já foi nosso segundo encontro e vamos continuar fazendo os encontros online. Vamos fazer algumas trilhas, alguns eventos aí presenciais. A gente quer estar marcando de fazer uma aula de yoga online também. Então, compartilhar e realmente tem esse apelo mais para os jovens, por causa que tem essa questão de espaço neutro, né? Um local que não é aula, não é curso, não é nada disso, é mais realmente conexão. Bom, né, gente? Os jovens precisam de um lugar assim, né? Eles precisam. Livre, né? Neutro, É, espiritual, não deixa de ser, sim, né? conectado com os três corpos, a ideia é sempre ciclar entre um dia mais focado no corpo físico, um dia mais focado no corpo mental, um dia mais focado no corpo espiritual.
e ir trabalhando esse processo todo com esses compartilhamentos. E assim, até porque o pessoal, quem está fazendo o curso do Renascimento, tem aquele momento nas quartas e nos sábados para participar, de ter essas trocas, de ter esse contato. Quem está fazendo o curso do 100, tem aqui na quinta-feira. Mas muita gente não está em nenhum deles, ou não consegue estar sempre nesses encontros. Então é para ter sempre bom mais oportunidades de compartilhar e cada vez mais aberto, né? Isso aí, gente. Olha que maravilha, né? A juventude também participando. A gente agradece. Nos nossos encontros temos os jovens estão sempre presentes, então a gente fica muito feliz, tanto os presenciais quanto aqui online, né? Bom, eu vou ler aqui uma introdução, nós já estamos aí o tempo avançadinho, e vou pedir para a Fábia, que eu sei que ela tem um livro ali, já vai se preparando para ler a lição 10, então, que é de hoje, para a gente também, tá? Aí nós vamos depois, agora não precisa, mas quando ela for ler a lição, vou convidar que vocês fechem os olhos, eu vou fazer uma conduçãozinha aqui e fecho os olhos, né? E aí vamos aplicar a lição de hoje aqui na vida de todo mundo, né? E quem for assistir depois também. Então, a introdução aqui, o que é, né? A introdução para um curso em milagres. Esse é um curso em milagres. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, Nisso está a paz de Deus. Aqui diz em algum momento que se você entendeu essa introdução, você não precisa nem fazer o livro mais. Mas dificilmente a gente vai entender, então a gente vai fazer o livro. E ok, que bom, né, que seja. E aí temos também o significado dos milagres, tá? Que a gente deve ler nos próximos encontros, que temos aqui 50 significados dos milagres. Também são afirmações interessantes que a gente vai pensar muito sobre isso, né? Porque a gente também traz aí o que é um milagre, né? Milagre a gente sempre deu tamanho, deu limites para ele, né? Mas aqui também é sobre a minha percepção, milagre não tem tamanho, e não tem hora, e não tem nada. Tudo é milagres, tudo. Acordar de manhã, você começa a perceber que é um milagre. Estar aqui, a gente aqui, é um milagre. A vida é um milagre, enxergar é um milagre. Aí você para de pôr limites nos milagres. E quando você começa a olhar para a vida assim, para os milagres assim, a tua vida se torna uma riqueza. Você esquece do que não está dando certo, né? Então, é porque a gente está acostumado em milagres ser uma coisa uau, né? Mas ela é uau, mas não precisa ser tão distante. Então, gente, agora eu vou pedir para a Fábia fazer o favor de ler a lição 10, para vocês não ficarem só me ouvindo. Mas primeiro eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, fazerem algumas respirações tranquilamente, né? Respira profundamente, segura um pouco, solta com tranquilidade. Quando você soltar, você deixa tudo que está aí do dia, tudo que está preso, entrega.
Entrega as tensões do corpo, as dores, os pensamentos, as preocupações. Abra um espaço agora na sua mente, no seu coração. E entrega agora aquele problema ou aquela dúvida, aquela situação que vem mais te incomodando. Então, ela vai ficar batendo aí na porta, né? Então, entrega ela aqui agora, para essa lição que a gente vai fazer hoje, tá? Traz, se vierem alguns pensamentos, traz nessa lição que ela vai fazer. Pode começar. Tá fechado o teu. Eu vou pedir que você faça bem devagarzinho, tá, Fábia, por favor. Tá bom. Lição 10. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. Essa ideia se aplica a todos os pensamentos das quais estejam ciente, ou venhas a estar ciente durante os períodos de prática. A razão dessa ideia ser aplicável a todos eles é que não são os teus pensamentos reais. Já fizemos essa distinção antes e a faremos novamente. Ainda não tens bases para comparação. Quando tiveres, não tereis dúvidas do que o antes acreditava serem os teus pensamentos. Não significava coisa alguma. Esta é a segunda vez que usamos esse tipo de ideia. A forma é apenas ligeiramente diferente. Desta vez, a ideia é introduzida com meus pensamentos, em vez de estes pensamentos. E nenhuma ligação explícita é feita com as coisas ao teu redor. A ênfase está agora na falta de realidade daquilo que pensas que pensas. Esse aspecto do processo de correção começou com a ideia de que os pensamentos dos quais estás cientes são sem significado. Estão fora ao invés de dentro de ti. E então enfatizou-se o seu status passado ao invés do presente. Agora estamos enfatizando que a presença desses pensamentos significa que não estás pensando. Esta é apenas uma outra maneira de repetir a nossa declaração anterior de que a tua mente está realmente em branco. Reconhecer isto é reconhecer o nada, quando pensas que o vês. Como tal, esse é o pré-requisito para a visão. Fecha os olhos para esses exercícios e começa-os repetindo a ideia para o dia de hoje, bem lentamente, para ti mesmo. Depois acrescenta: esta ideia me ajudará a libertar-me de tudo em que eu acredito agora. Os exercícios consistem, como antes, em investigar na tua mente todos os pensamentos que estejam disponíveis para ti, sem seleção ou julgamento. Tenta evitar qualquer tipo de classificação. De fato, se achares que pode ser útil, poderias imaginar que estar vendo uma procissão estranhamente agrupada passar, com pouco ou nenhum significado pessoal para ti. À medida que cada um cruza a tua mente, diz: meu pensamento sobre não significa coisa nenhuma. Meu pensamento sobre não significa coisa alguma. O pensamento de hoje pode, obviamente, servir para qualquer pensamento que te aflija em qualquer momento. Além disso, são recomendados 5 períodos de prática, cada um com aproximadamente 1 minuto, no máximo, do exame mental. Não é recomendável que esse período seja estendido,
e ele deve ser reduzido para meio minuto ou até menos, se experimentares desconforto. Lembra-te, contudo, de repetir a ideia lentamente, antes de aplicá-la de forma específica e também de acrescentar: essa ideia me ajudará a libertar-me de tudo em que eu acredito agora. Gratidão, querida. Desejo que vocês consigam, em breve, realmente aplicar essa ideia a todos os problemas. Alguém gostaria de ler ali a parte que é aplicada, né? A explicação que está logo em seguida, ali embaixo. Comentários da lição. Eu posso ler. Tá bom. Comentários da lição 10. Os meus pensamentos não significam coisa alguma. A lição 4 afirmou: estes pensamentos não significam nada. Jesus agora diz meus ao invés de esses. Portanto, tornando o ensinamento muito mais pessoal para nós. Nossos pensamentos reais seriam qualquer coisa em nossas mentes certas, qualquer coisa que venha do Espírito Santo. Nesse sentido, um pensamento irreal seria, por exemplo, que alguém está me atacando. O pensamento real seria o de que esse é um pedido de amor. E é um pedido de amor que é compartilhado por mim. No entanto, como Jesus está ensinando aqui, ainda estamos identificados demais com nossos pensamentos para sermos capazes de considerar seriamente o que ele está nos dizendo sobre os pensamentos que nossos pensamentos estão cobrindo. Mas estamos apenas na lição 10. Jesus não está falando sobre o que percebemos do lado de fora. Ele agora está falando sobre o que pensamos. Você pode ver nestas lições como ele vai para frente e para trás em suas tentativas gentis em nos convencer de que não somos quem pensamos ser. Esse é um processo que gradualmente nos leva através do labirinto do sistema de pensamento do nosso ego, o aparente terror do círculo de medo que ele descreve no texto, até o amor de Deus que alegremente nos espera além dele. Jesus quer que compreendamos que nossos pensamentos não são nada. No entanto, pegamos esses pensamentos de inexistência e os projetamos, porque pensamos que são reais. Portanto, eles são vistos como imagens reais do mundo externo. Jesus quer que compreendamos que os pensamentos que agora são a fonte projetada das nossas percepções também não estão realmente lá. Nossas mentes, para repetir esta ideia importante, estão cheias de pensamentos sem pensamento, ou ideias sem pensamento, porque são baseados no sistema de pensamento ilusório de separação do ego. O que você olha sem apego pessoal a esses pensamentos é a parte tomadora de decisão das nossas mentes, para a qual o retorno é o objetivo do curso e o significado do milagre que dá a um curso em milagres o seu nome. O processo encerra darmos um passo atrás com Jesus. Observar seu ego criar um grande caso contra alguém ou você mesmo. Vê-lo pegar um fragmento aqui e um pedaço ali, tecendo um retrato aparentemente completo para provar que você está certo em relação às suas percepções de vitimização no mundo e que todos os outros estão errados, incluindo o Espírito Santo.
Você simplesmente observa seu ego em ação, uma procissão estranhamente agrupada a passar. Seu propósito sendo nos confundir sobre nossa identidade, fazendo-nos acreditar que somos um corpo e não uma mente. Embora Jesus não esteja nos dando seu ensinamento completo aqui, ele está estabelecendo seus princípios básicos. Isso aí. Aí cada um tem a sua percepção, né? Intenso. Uma lição boa hoje, né? Bem boa para esse encontro, porque ela explica bem o ponto que a gente está e como a gente pode olhar daqui para frente. Maravilha, né? A gente escolheu um dia perfeito. É lição 10 no dia 10. É Hoje é verdade, 10. verdade. É. Uau! Bem apropriado. Porque provavelmente ela começou no dia 1º a lição também, né? Eu Foi. acho, né? Que massa. Essa coincidência, pode acontecer, né? Porque ele é 110, né? 210. Mas bacana, né, gente? Muito bom. E a gente ter escolhido hoje. Então é isso. Eu acho que podemos encerrar a ideia, a gente ter uma horinha, né, desse encontro. Agradecer que todos vocês estiveram aqui conosco e a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês. E agora eu vou deixar aqui esses 10 minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário,